A invasão da Normandia no dia 6 de junho de 1944 foi decisiva para a libertação da Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Mas quantos soldados aliados participaram dessa invasão? 5 mil? 10 mil? 20 mil? Por incrível que pareça, o número foi muito maior. Foram mais de 170 mil soldados aliados que participaram dessa invasão, de acordo com a Enciclopédia Britânica. E dentre os vários países que participaram, 54 mil soldados eram dos Estados Unidos, também 54 mil do Reino Unido e 21 mil soldados do Canadá, sem contar os mais de 23 mil paraquedistas que participaram das primeiras fases dessa operação. Além disso, foram utilizadas mais de 6 mil embarcações, 20 mil veículos e 12 mil aeronaves, e por isso é conhecida como a maior operação anfíbia da história. O que eram aquelas embarcações que transportavam os soldados aliados até as praias durante a invasão da Normandia no dia D? Quem assiste às séries e os filmes com certeza já deve ter se perguntado. No final dos anos 30, um simples carpinteiro de Nova Orleans chamado Andrew Jackson Higgins projetou um barco especial para navegar pelos pântanos rasos da Louisiana. Com o início da Segunda Guerra Mundial, os militares norte-americanos rapidamente descobriram esse barco e perceberam que seria perfeito para operações de desembarque de tropas nas praias. Após muitos testes e modificações estruturais, nasceu o barco de Higgins. O governo então fechou um contrato milionário com um empresário que produziu mais de 20 mil unidades até o fim da guerra, e mais de 1.500 foram utilizados durante a invasão das praias da Normandia no dia D. O que eram os chamados bangalores utilizados durante a Segunda Guerra Mundial, brilhantemente apresentados no início do filme O Resgate do Soldado Ryan durante a invasão das praias da Normandia no dia D. Já prevendo uma invasão aliada, o exército alemão fortificou as praias com diversos obstáculos no mar, na areia e também o cercamento com centenas de milhares de metros de arame farpado, organizados em fileiras para dificultar ao máximo a passagem até os bunkers. Por isso eram utilizados os torpedos bangalores, cilindros de 1,5 metro com 4 kg de TNT no interior, que eram posicionados embaixo desses obstáculos de arame farpado e então eram detonados, abrindo uma passagem de 3 metros numa fração de segundo. Nos casos de obstáculos maiores, esses tubos podiam ser conectados, aumentando ainda mais a área de desobstrução. O que eram aquelas bolsas pretas que os soldados aliados carregavam no peito durante a invasão das praias da Normandia no dia D? Quem acompanha as séries e os filmes com certeza já deve ter se perguntado. Durante o planejamento dessa que foi a maior invasão anfíbia da história, os aliados acreditavam que o exército alemão iria utilizar gás tóxico para conter a chegada dos soldados nas praias. Dessa forma, os soldados carregavam uma máscara de gás no interior dessa bolsa especial, que era toda emborrachada e selada para evitar a entrada de água do mar durante a invasão. Porém, logo no início da invasão, eles perceberam que não haveria esse ataque, e como essa bolsa era grande, pesada e carregada no peito, os soldados rapidamente descartaram elas. Inclusive, tem uma cena logo no início do filme O Resgate do Soldado Ryan que mostra exatamente isso. Por que será que durante a invasão das praias da Normandia no dia D, os soldados desembarcavam com seus rifles dentro de um grande saco plástico? Quem acompanha as séries e os filmes com certeza já deve ter se perguntado. Durante a preparação dessa que foi a maior invasão anfíbia da história, os aliados descobriram que as armas utilizadas podiam apresentar problemas ou panes caso entrassem em contato com a água do mar e principalmente com a areia. Dessa forma, criaram essa capa impermeável de um material emborrachado chamado pliofilme, que podia ser facilmente retirado do rifle quando o soldado já estivesse fora do mar. Isso, claro, nos cenários favoráveis, mas como a gente sabe, a realidade foi bem diferente, com os soldados sendo fortemente atacados ainda dentro das embarcações de transporte. Muitos nem esperaram e já arrancaram essas capas em alto mar, ficando prontos para combate o mais rápido possível.
O que eram aquelas grandes estruturas metálicas nas praias da Normandia que a gente vê nas fotos e também nos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Aqueles asteriscos de aço se chamavam Czech Hedgehogs, ou ouriços tchecos, e eram grandes obstáculos que ficavam embaixo da água por toda a extensão da praia, com o intuito de rasgarem os cascos dos barcos que tentassem se aproximar. Porém, no dia da invasão, no dia 6 de junho de 1944, a maré estava baixa e esses obstáculos ficaram completamente expostos, não funcionando contra as embarcações e ainda servindo como escudo para os soldados contra os disparos. Durante a invasão das praias da Normandia no dia D, em 6 de junho de 1944, vários cinegrafistas de combate estavam presentes filmando tudo do início até o fim. Mas então, por que existem pouquíssimas imagens desse evento? O cinegrafista de combate Doug Wood, que estava presente, conta que dezenas de cinegrafistas capturaram com bravura toda a ação nas praias, arriscando a própria vida para capturar em filme a maior invasão anfíbia da história. E no fim de toda a ação, os cinegrafistas se reuniram e um oficial recolheu os rolos de filme colocando dentro de um saco, para o envio imediato aos Estados Unidos. Porém, enquanto ele subia no navio, o saco rasgou e todos os rolos de filme caíram no mar. 99% das imagens foram destruídas. Já ouviu falar nos tanques anfíbios da Segunda Guerra Mundial? Em 1942, os aliados desenvolveram um tanque M4 Sherman que funcionava também como barco, capaz de navegar sozinho até as praias e quando chegava lá funcionava como um tanque normal. Isso porque possuíam uma estrutura em lona retrátil em formato de casco, permitindo a flutuação em alto mar. E tudo funcionava muito bem na teoria e também em condições favoráveis. Durante a invasão da Normandia no dia D, a maior invasão anfíbia da história, esses tanques passaram pelo primeiro teste real no campo de batalha, onde foram lançados em alto mar a cerca de 4 quilômetros das praias. Porém, o mar estava agitado e a maioria acabou afundando no meio do caminho. Na praia de Omaha, por exemplo, dos 29 tanques anfíbios que foram lançados ao mar, apenas 2 chegaram até a praia. Sabia que os paraquedistas aliados foram os primeiros que participaram do lendário Dia D? A Operação Overlord é famosa pela invasão das praias da Normandia nas primeiras horas da manhã do dia 6 de junho de 1944. Mas essa foi a quinta e última fase dessa operação. Os paraquedistas participaram da primeira fase 6 horas antes, no início da madrugada. Mais de 23 mil paraquedistas foram lançados atrás das linhas inimigas dentro da Normandia, para diversas missões estratégicas de combate. Mas a defesa aérea alemã atacou rapidamente os aviões aliados, provocando uma grande confusão. E muitos paraquedistas acabaram se espalhando em diferentes regiões da Normandia. Mas apesar de toda a confusão, a missão dos paraquedistas foi considerada um sucesso, salvando a vida de milhares de soldados aliados durante a invasão das praias. Thunder! Flash! Eu tenho certeza que vocês já viram isso em algum filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas por que será que os soldados norte-americanos se identificavam dessa forma? Durante a invasão aliada na Europa, era muito comum que os soldados, principalmente os paraquedistas, acabassem se espalhando e se separando atrás das linhas inimigas. E quando um desses soldados percebia uma movimentação estranha no meio do mato e queria saber se era amigo ou inimigo, ele se escondia e chamava Flash, e deveria ser respondido com a senha Thunder. Ele então dizia a contrassenha Welcome e ambos se apresentavam. A senha Thunder foi escolhida porque o soldado alemão tinha muita dificuldade em pronunciar o TH norte-americano, e a contrassenha Welcome pelo mesmo motivo, porque o soldado alemão tinha muita dificuldade em pronunciar o som do W norte-americano.
O que eram aqueles grandes balões flutuando pelas praias da Normandia logo após a captura aliada no dia D? Esses eram dirigíveis? Eram balões de observação? Errado! Esses eram os chamados balões de barragem, utilizados como mecanismo de defesa contra ataques aéreos. Isso porque esses balões gigantescos eram presos por vários cabos de aço, tanto no solo quanto nas embarcações. Cabos que eram difíceis de visualizar durante o dia e ficavam invisíveis durante a noite. E quando o avião inimigo se aproximava para mergulhar e realizar o ataque, ele acabava batendo nesses cabos, quebrando as asas e também as hélices. Sem contar alguns desses cabos que possuíam explosivos que eram acionados quando o avião inimigo entrava em contato. E quanto mais balões levantados em uma área, maior era a rede de proteção por cabos de aço. Tanques infláveis durante a Segunda Guerra Mundial? Que história é essa? Pois é, os aliados realmente construíram tanques, caminhões, artilharia e vários outros equipamentos infláveis por um motivo bem interessante. Como a gente bem sabe, a invasão do dia D ocorreu pela Normandia, mas os aliados tentaram enganar o exército alemão, passando a impressão de que seria em uma área mais afastada. E eles fizeram isso através desses veículos infláveis, de maquetes de aeronaves e também de bases falsas, que vistos de cima pelos aviões enganavam muito bem o reconhecimento aéreo alemão, que de fato acreditaram que existiam tropas aliadas naquela região e direcionaram soldados e veículos para lá, enfraquecendo a segurança das praias que seriam de fato invadidas. Bonecos de pano salvaram a vida de milhares de soldados durante a Segunda Guerra Mundial. Pouco antes da famosa invasão aliada da Normandia durante o dia D, ocorreu a Operação Titanic, onde 400 bonecos de pano foram lançados de paraquedas em uma região da França longe das praias. Simples bonecos de meio metro que tinham explosivos nas pernas que detonavam quando acertavam o chão, simulando um grande ataque de paraquedistas. O exército alemão acreditou que estava sendo atacado e deslocou uma grande quantidade de soldados e veículos até a região. Aquilo gerou uma grande confusão e eles demoraram até perceberem que aquela era uma manobra de distração. Todos aqueles soldados e veículos deslocados não conseguiram voltar a tempo para a defesa das praias durante a invasão aliada, o que de fato salvou a vida de milhares de soldados. Já ouviu falar no grupo de paraquedistas do dia D, conhecidos como os 13 Imundos? Esses 13 paraquedistas faziam parte de um batalhão de demolição da 101ª Divisão Airborne, comandados por James McNeice, também conhecido como James Nojento. Esses homens passavam semanas sem tomar banho e com o mesmo uniforme, sem contar que eram jovens rebeldes que brigavam com todo mundo e desobedeciam ordens oficiais. Durante a preparação para a invasão do dia D, o comandante James McNeice, por ser parte indígena, fez um moicano e uma pintura tribal de guerra no rosto. Isso aumentou a moral dos outros soldados que fizeram a mesma coisa. E esses 13 imundos participaram de várias missões de sabotagem durante o dia D, salvando a vida de milhares de soldados. E como essas eram missões de alto risco, infelizmente apenas 5 sobreviveram. Já ouviu falar dos padres que participaram da invasão da Normandia no dia D? Os chamados capelães militares chegaram nas praias com os soldados e até mesmo saltaram com os paraquedistas. Apesar de não combatentes, eles utilizavam o uniforme militar padrão dos outros soldados e eram identificados pela cruz branca pintada no capacete. Os capelães tinham funções importantes durante o conflito, principalmente a tão necessária assistência religiosa. Eles organizavam missas, enterros e até mesmo orações com soldados feridos no campo de batalha. Além disso, eles ajudavam na distribuição de alimentos e trabalhavam ao lado dos médicos nos hospitais de campanha. Mais de 10.000 capelães militares serviram com bravura durante a Segunda Guerra Mundial, com cerca de 4.000 que participaram das invasões do dia D.
porque os aviões aliados utilizados na invasão do dia D tinham as asas pintadas com essas faixas brancas e pretas. Quem já assistiu a série Band of Brothers com certeza já deve ter se perguntado. Durante a preparação da invasão da Normandia no clássico dia D, os aliados se deram conta que iriam utilizar milhares de aeronaves ao mesmo tempo e elas poderiam ser confundidas com aeronaves inimigas no meio do combate, provocando fogo amigo. Dessa forma, 24 horas antes da invasão, o comando ordenou que todos os aviões fossem pintados com essas faixas nas asas para serem facilmente identificados tanto em solo quanto no ar. Centenas de soldados correram contra o tempo para pintar à mão milhares de aeronaves. E isso foi feito de propósito para que o plano não fosse vazado ao inimigo, que poderia se infiltrar pintando seus aviões da mesma forma.